Muito bem, nós queremos cumprimentar a todos com a boa noite, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui no nosso espaço, na Rua Iraque, aqui em Balneário Camboriú, nessa quinta-feira, com o intuito de estudar a Escritura Sagrada, como de costume. Nós estamos aqui todas as quinta-feiras, né? Semana após semana, mês após mês, ano após ano, estamos estudando a Escritura Sagrada, estamos meditando na palavra, porque cremos que ela traz vida para nós, a palavra de Deus nos vivifica, e é mais preciosa do que o ouro. Então, por isso, nós estimamos a palavra do Senhor, nós amamos a palavra do Senhor, né? E nós estamos aqui hoje para, então, aprender um pouco mais da Escritura Sagrada, através do poder do Espírito Santo, que é o nosso mestre, que é nosso professor, que nos ensina, e ele tem nos ensinado muito, né? Usando a vida dos irmãos, nosso pastor. A semana passada tivemos um estudo muito precioso. O pastor nos trouxe uma palavra sobre 4 curas, né? Usando ali o Evangelho segundo Mateus escreveu. Foi muito rico, precioso. E aí a gente comenta com os irmãos, o estudo lá muito bom, foi uma bênção, né? Assiste lá depois e vale a pena, né, meus irmãos? Então, nós estamos aqui. Eu gostaria de orar e depois nós vamos abrir a palavra e meditar nela. Convido você também que está aí pela internet para orar conosco, né? E ficar bem ligado, sintonizado e não permitir que coisas banais venham tirar a tua atenção, mas que o Espírito de Deus esteja cativando você, esteja prendendo você diante da palavra de Deus, né? Que o Senhor Jesus tem muitas coisas boas para nós nessa noite. Ele pensa coisas boas, Ele nos dá coisa boa, Ele é maravilhoso. Então, abre bem o seu coração. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos por essa quinta-feira, noite, a temperatura agradável. Te louvamos, Senhor, porque aqui estamos, vivos, com saúde, em torno da Tua palavra, desejosos em aprender do Senhor. Jesus Cristo, que és manso e humilde de coração. Tu, Senhor Jesus, que esteve com os teus discípulos, apóstolos, esses 3 anos e meio, que ensinou coisas extraordinárias para eles. O Senhor que começou a fazer e a ensinar, até hoje o Senhor continua a fazer e a ensinar a tua igreja, porque o Senhor é o cabeça da tua igreja, o Senhor é o dono da tua igreja. O teu povo, Senhor, está como uma terra árida, sedenta, para ouvir-te, Senhor, para aprender-te do Senhor. Nos fala mesmo, Senhor. Abra os nossos ouvidos nessa noite para podermos ouvir a tua doce e poderosa voz, inconfundível voz. Ó bom pastor, pois a tua palavra diz que as tuas ovelhas ouvem a tua voz e te seguem. Abra os nossos olhos para podermos ver as bênçãos do Senhor. Abre, Senhor, nosso coração para podermos amar-te muito mais. Senhor, nós oramos, meu Deus, Senhor, agradecido mesmo, Senhor, porque Tu és o sustentador da igreja, o mantenedor da igreja, Tu és a luz do mundo, Jesus, a luz que brilha, Senhor, e eu quero Te bendizer, Senhor, e rogar mesmo, Senhor, a Jesus, para que realmente o Senhor manifeste a Tua glória nesta noite. Senhor, manifesta a Tua glória, Senhor. Nós sabemos que há uma grande necessidade da Tua bênção. Oramos, Senhor, em favor daqueles que estão, Senhor Deus, acamados, enfermos, nos hospitais. Eu lembro, Senhor Deus, do meu primo entubado lá em Londrina, há dias. Visite-o,
Tem compaixão do Alessandro e, Senhor, curando, poupando a vida dele, como o Senhor poupou a vida de muitos que entre nós que já pegaram essa enfermidade. Lembramos, Senhor amado, dos hospitais, dos médicos, enfermeiras, da saúde no nosso Brasil. Ó Senhor, Tu és o Deus que cura, Jesus. Tu curaste tantas pessoas quando estivesse presente nessa terra. Os leprosos foram curados e tocados por Ti. Os cegos enxergaram. Os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram. E Tu és o mesmo, Senhor. Ontem, hoje, mesmo será para sempre. Então que a Tua glória de cura venha manifestar no nosso Brasil, Senhor. Mas não só cura física, cura da alma. Cura, Senhor, os sentimentos, as emoções. Há muitas pessoas depressivas. Há muitas pessoas, Senhor Deus, tristes. Muitos tristes, Senhor, aqui na nossa cidade, nos seus apartamentos luxuosos, com os seus carrões, mas pessoas sem esperança, sem expectativa de vida, e nós rogamos a Tua salvação, a Tua visitação, o Teu poder, Senhor Jesus, oh meu Deus, Senhor, visita, Senhor, sobrenaturalmente, Senhor, Jesus querido, é a minha súplica, nesse instante, no Teu precioso nome. Meus irmãos, nós queremos que você abra a Escritura Sagrada, um Salmo 90. Salmo 90. Eu confesso para vocês que este mês, está findando o mês, hoje é 29, né? 29 de agosto, e esse mês eu fiquei com esse salmo no coração. Eu li ele dezenas de vezes. Hoje 29 é 30? Estou perdido. 29, né? Obrigado, José. O Salmo 90. O salmo que o homem de Deus escreveu, o salmo que Moisés escreveu. Ele lá no deserto, ele escreveu esse salmo com mais de 80 anos. Imagina vocês, no deserto, né? Escrever, né? Durante o dia, o calor causticante, intenso calor, 45, 50, 60 graus, hein? E de noite, o frio abaixo de zero, assim é a temperatura do deserto. Só que o seguinte, durante o dia, aquelas mais de 2 milhões de pessoas, o povo de Deus foi tirado do Egito, guiado pelo deserto. A mão de Deus estava sobre eles, porque uma nuvem durante o dia estava sobre eles. Tinha sombra. E durante a noite, uma coluna de fogo sobre eles. Era a graça de Deus, era o poder de Deus, né? Vamos ler o Salmo 90, então. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, voltem ao pó, filho dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi. É como a vigília da noite. Tu arrastas na torrente, são como um sono. São como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de Ti, e sobre a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcançamos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua bondade, para que cantemos júbilo
e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos tantos dias quanto os tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. É maravilhosa a palavra de Deus. Esse salmo, mais ou menos há 3.500 anos atrás, foi escrito. Foi escrito para as tribos lá no deserto, as 12 tribos. E esse homem de Deus, Moisés, um profeta, e todo homem de Deus que é um profeta deve ser um homem de oração. E ele faz essa linda reflexão, contemplação e oração também. Depois de ler, irmãos, dezenas de vezes esse salmo, eu vou falar para vocês, na introdução, a minha visão desse salmo aqui, particular, pessoalmente, porque muitas coisas que nós vamos depois falar é porque nós pegamos dos comentaristas, né? É o Spurgeon, é o Champlin, é o irmão Wisby, tantos outros comentaristas que a gente vai lendo, as estudos das Bíblias de estudos, né? Nós vamos vendo, anotando, e achando interessante, importante. Mas o que eu vi aqui desse salmo? Primeiro, eu vejo o Senhor, como a palavra começa aqui falando Senhor, e esse Senhor aqui é Jesus Cristo, tá? É antes do Novo Testamento, é antes de Jesus nascer, 1.500 anos antes, mas toda a Bíblia nós encontramos Jesus. E quando você vê aqui que Senhor é Jesus, e o verso 17 também tem a palavra Senhor. Começa falando Senhor, termina falando Senhor, e vocês lembram que Filipenses 2 está escrito que Deus o Pai exaltou Jesus Cristo sobremaneiramente e deu um nome, sobre todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus Cristo é o Senhor, entendeu? E às vezes a gente fala, podemos falar de Deus, desse Deus que é criador, que é eterno, que é a soberania dele, que nós encontramos nesse salmo, e parece que vai ficando cada vez mais longe, mais distante, se a gente não colocar a pessoa de Jesus Cristo, que é presente. É isso que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Que se fez carne, né? Que é o nosso representante, sabe o que é o sofrimento, que teve tristeza, chorou, teve angústias, mas também venceu-as, triunfou. Está à direita, intercede por nós. É nosso advogado, Jesus. Ele é maravilhoso. Mas então, eu vejo aqui que o Senhor Deus, Jesus Cristo, esse eterno Criador, o soberano, que está assentado, cheio de compaixão e de bondade e de graça. É isso que eu enxerguei aqui, que o Senhor, o eterno Criador, o soberano, cheio de compaixão, de graça e de amor. Esse é o nosso Deus. E há um contraste aqui muito nítido aqui, porque fala do homem, o ser humano, finito, fraco, frágil, que a sua vida é curta, que a sua vida é breve, e que é pó, e que é pequeno, e que é pecador, que tem pecados ocultos no coração de iniquidade, e que tem que trabalhar bastante, porque no final ele fala, abençoa as obras das nossas mãos, Senhor. Quando fala de trabalho, entendeu? Então, essa é a minha visão geral do Salmo 90. Mas, muito bem, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é essa primeira expressão aqui, que Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Nós somos viajantes nesse mundo, e Deus é o nosso lar.
O refúgio é o nosso lar, é o nosso abrigo. E não só que no Salmo está falando, mas também nos outros lugares. A exemplo de Isaías 40, verso 28. Não sabes, não viste que o Deus, o eterno Criador, não se cansa, não se fadiga, o eterno Criador. Então o Senhor é refúgio, e Ele está dizendo, eu sou refúgio. Muitas vezes o ser humano, no momento de angústia, ele procura refúgio num prato de comida, num copo de uma bebida, numa viagem, e até mesmo às vezes num pastor, ou num padre, ou num pai, ou na mãe, no irmão, ou num amigo. Mas muitas vezes é frustrado, decepcionado, porque os seres humanos são pecadores, seres mortais. E às vezes a pessoa quer abrir o coração para um outro e o outro não aguenta guardar segredo e passa para frente e se torna um problema sério. Então, Deus é o refúgio. Lembra do Salmo 46, verso 1? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E eu gosto, um dos textos lindo que eu gosto é de Isaías capítulo 25, verso 4, que Deus é a fortaleza do necessitado, a fortaleza do pobre e refúgio na tempestade. É o que a palavra de Deus fala. E é interessante que Deus criou a terra para que os animais habitassem. Criou o mar para que os peixes morassem. Criou o ar para as aves voar, os céus para as estrelas e os anjos, de modo que não há moradia para o homem, exceto em Deus, em Jesus. A minha vida está escondida com Cristo. Veio esse texto no meu coração agora, Colossenses, escondida em Cristo. Pode vir o vendaval, pode vir a dificuldade, pode vir a tribulação, a angústia, pode vir o medo, pode vir a doença, pode vir o desemprego. Deus é meu refúgio e a minha fortaleza. Deus é meu abrigo. Louvado seja o Senhor. Mas muito bem, ainda nós vamos ver agora que Deus, Ele eterno. O verso 2 fala que eternidade, eternidade. Eu gosto muito dessa expressão no final do verso 2, que ele fala, de eternidade, eternidade, tu és Deus. Tu és Deus. Ele é o Deus eterno. O Senhor é imortal. O homem é mortal. O Senhor está acima da limitação do tempo. O homem sempre está consciente do tempo. O Senhor é de eternidade em eternidade. O homem é como erva, como grama, como relva, como diz o texto a seguir. Tem a vida curta, o homem, mas ele é eterno. De geração a geração, tu és Deus. E aí, falando nisso, eu estava pensando, aqui Moisés que está escrevendo. Aí eu peguei lá o pai da fé, Abraão. Aí fui fazendo matemática, deu 7 gerações. 7 gerações. De geração a geração, tu és Deus. Lembra de Abraão que foi chamado? Quem sabe hoje a gente pode falar alguma coisinha de Abraão. Foi chamado por Deus. O pai da fé, o amigo de Deus. O pai dos hebreus. 7 gerações até Moisés. O Deus que é eterno, de geração a geração. E aí, então, a mortalidade do homem está contida dentro da eternidade de Deus. Entendeu? A mortalidade do homem. Mas muito bem. Aí, nós vamos ver que do verso 3 ao 12, fala desse Deus soberano. Desse Deus soberano. E aí no verso 13 diz, tu reduz o ser homem ao pó. O homem é
pó. O mesmo Deus que cria é o mesmo Deus que destrói. Faz parte da soberania dele. O mesmo Deus que constrói é o mesmo Deus que desconstrói. O mesmo Deus que edifica é o mesmo Deus que derriba. O Deus que exalta, o Deus que humilha. É o mesmo Deus. Tu és pó. Tu reduz o ser humano ao pó. Veja só como é que eu sou insignificante, eu sou pó, eu sou poeira, eu sou pequeno. Apesar de o orgulho estar rodeando o meu coração, o seu coração, a sua vida, achar que é grande coisa, que pode, que faz e acontece. Quando a gente fica bravo, a gente vira um leão, né? Às vezes uma coisa simples no trânsito, às vezes uma discussão no casal, às vezes... Mas nós somos pó. Nós somos convidados pelo Senhor a se pôr no nosso lugar, a baixar a bola, a retroceder. Tu reduz o ser humano ao pó. Tu reduz o ser humano. A vida é muito breve. Esse texto eu gostaria de ler com vocês, que está em Tiago, capítulo 4. Olha só o que o Tiago fala. Ei, vocês que ficam falando que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ganhar dinheiro, e vai viajar, e vai acontecer e tudo. Vocês, Tiago capítulo 4, vocês não sabem que a vida é como uma neblina que passa e logo dissipa? Olha só, a vida é como uma neblina. Tiago capítulo 4, verso 13, 14 e 15, tá? Vou esperar um pouquinho ali, vocês acharem. Tiago, lá perto de Apocalipse, tá? 4:13. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócio, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez de dizer isso, deveríamos dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser. A nossa vida é como neblina, é passageira, é rápida nessa terra. O Salmo, voltamos para o Salmo 90, então, que fala da brevidade do homem, da finitude do homem, da fraqueza do homem. E no verso 4, é glorioso, eu gosto tanto desse versículo 4, e tem outras, lá em Pedro fala isso, né? Essa questão de 1000 anos para Deus. Esse 1000 anos também está falando da infinitude de Deus. E fala que é como um dia de ontem. É como a vigília da noite. A vigília da noite, que fala o versículo 4, era algumas horas, 3 horas só. 3 horinhas. 1000 anos para o homem é muito tempo, não é verdade? É um tempo enorme. Pegamos a história em 1000 anos. Eu lembrei das cruzadas que aconteceu em 1000, 1100. Mas quanto que nós temos de história, quanta coisa, né? Tanto a história da igreja, como a história secular que temos. Mas para Deus, é como o dia de ontem, é como 3 horas da noite. O verso 5 fala, tu as arrasta na torrente. Então se fala que Deus, ele é criador, e agora está falando que Deus, do dilúvio, tu as arrasta na torrente, fala das enchentes, das águas. Então, aí aqui no verso 5 fala de uma metáfora da vida do homem. É como uma correnteza, a água que passou e já não volta mais rapidinho, a correnteza de água. Fala como um sono, como essa relva aqui que me chama a atenção, da grama, da erva,
Estão entendendo a comparação da vida humana nessa terra? Que esta grama que nasce de noite, o orvalho vem, de madrugada nasce, depois com calor do sol causticante, ela morre, ela murcha. Essa é uma metáfora da vida do ser humano que é rápido, né? É interessante, como uma erva, como uma grama, como um matinho. Não está falando assim. Do ser humano, o homem natural, o homem carnal é assim. O homem sem Deus, não está falando que é um carvalho, um cedro. Estudem depois essas árvores, o carvalho, o cedro, para ver. Está falando que é como a grama. E aí o verso 7, ainda dentro, que é do 3 até o 12, fala que Deus é soberano, vai falar sobre essa ira de Deus. Pois somos consumidos por tua ira, pelo teu furor conturbados. Você sabe que eles pisaram tanto na bola, tanta incredulidade, o povo lá no deserto, Deus tirando com o braço forte, Deus mostrando sinais, prodígios, maravilhas, e o povo rebelde, obstinado, né, de coração, e se levantando contra Moisés, se levantando, né, e falando, murmurando e tal, e aí, por isso que há esta ira de Deus. E eu, depois de ler tantas vezes, eu falo para vocês, eu encontrei ontem à noite, hoje é quinta, não, antes de ontem à noite, 5 vezes a palavra nesse texto, ira, furor. E aí, pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor conturbados. Mas por que isso daqui? Por que estavam experimentando isto? Vamos olhar aqui para vocês verem, em Números capítulo 14, por que essa fúria de Deus, essa ira de Deus sobre esse povo? Números capítulo 14, vamos ler aqui 3 versos, verso 20 e o 23. Eles estavam sendo punidos por a sua falta de fé nas promessas de Deus, punidos pela sua falta de fé nas promessas de Deus. E aí, Números é ali, logo no começo, do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, 4º livro do Novo Testamento, do Velho Testamento. Números é o 4º livro do Velho Testamento, capítulo 14. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, 14. O verso 20, 21 e o 22 está escrito: o Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu o perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova 10 vezes, não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram o verá. Voltemos para o Salmo 90. Vocês entenderam o que estava acontecendo? Para aquele povo, sendo punido por Deus, castigado por Deus. Porque Deus corrige o filho que ama. Há poucos dias atrás, uma cliente minha perguntou lá em Navegantes se Deus castiga. Deus castiga? Deus corrige. Eu citei o 3 de Hebreus para ela. Deus corrige o filho que ama. Aquele que é bastardo, não. Agora, é diferente que tem pregador que fica, por exemplo, amaldiçoando condicionalmente uma pessoa, falando: olha, você está amaldiçoado porque você fez isso, isso e isso. Um exemplo, às vezes coisas simples. Olha, se você cortar o cabelo, você vai para o inferno. Existem estas aberrações, entendeu? A pessoa fica peso sobre a pessoa. E muitas outras coisas. Mas não é isso daí. E aí, há essa punição, porque no verso 8 do Salmo 90, o Moisés está falando assim, que o Senhor colocou os pecados diante dele. Porque Deus é luz. Não há pecado oculto. Não há.
Tem um texto em Apocalipse que fala que Jesus Cristo, ele sonda mentes e corações. Apocalipse 2. Então, é um castigo do Senhor. O salário do pecado é a morte. E aí, o pecado aqui, pusesse as nossas iniquidades diante de ti. E sobre a luz do teu rosto os nossos pecados, ocultos. Sabe, meus irmãos, tem um livrinho bem fininho assim do A.W. Tozer, 5 coisas para obter o poder espiritual. Muito interessante, 5 coisas para obter o poder espiritual. A primeira coisa que ele fala lá no livro é: trate seriamente com o pecado. Trate seriamente com o pecado. Porque o pecado, nós precisamos de arrependermos do pecado, confessarmos o pecado, deixar o pecado e seguir em frente, convertido ao Senhor, adorando. O pecado é sério, não é brincadeira. Ele traz grandes consequências na vida do ser humano. E aí, então, nós somos chamados a confessar, chamados a falar com o Senhor sobre isto, sobre os pecados ocultos, que há muito pecado no coração do ser humano, não tratado, não cuidado, né? E Deus sabe, Deus conhece. O pecado transforma a vida numa miséria sem trégua. Um irmão disse isso, e é verdade. O pecado transforma a vida numa miséria sem trégua. Se torna um pouco pesado quando a gente fala disso daí. Por quê? Porque é pesado mesmo o pecado. Você fala do pecado, não tem refrigério. Quando você fala da graça do Senhor, daqui a pouco vamos falar da graça do Senhor, do amor do Senhor, daí você tem um bálsamo, aí você tem um refrigério, um alívio. Mas muito bem. Aí, no verso 10, tão conhecido, que fala que a vida é 70 anos. Olha, meus irmãos, como que a vida é curta. Se tiver muito vigor, ainda tem 80 anos. A vida é muito breve, muito curta. 70 anos. O que é isso diante da eternidade? Ou a menos vigor, 80. E é verdade que a maioria não chega lá, porque a maioria morre na adolescência, na juventude, na sua idade média, infelizmente. E poucos chegam a essa idade. E as pessoas morrem por causa de violências, por causa de acidentes e por causa de doenças. Eu fiquei muito triste essa semana que eu cheguei num cliente em Itapema, o rapaz tinha 24 anos, e ele foi assassinado. Um cliente meu há mais de ano. Menos de 2 meses eu perdi 3 clientes. Uma pessoa com 24 anos, o outro com 38, o outro com 42 anos. A vida é muito curta, meus irmãos, é muito rápida. Por isso nós precisamos de ver com sabedoria essa vida curta, breve. E aí, o verso 12, que é para mim o verso chave desse salmo, o verso chave desse salmo é o verso 12. Mas deixa eu, antes de eu falar no verso 12, eu lembrei de um negócio aqui. A vida é curta, é rápida. E nós precisamos de viver com sabedoria, é verdade. O texto da palavra de Deus, Eclesiastes, fala, capítulo 7, ou melhor dizendo, Eclesiastes 7, o livro poético não tem capítulo, Eclesiastes 7, verso 17, fala que o louco adianta o dia da morte.
Lucas capítulo 12 fala, louco, hoje mesmo pedirá a tua alma. O que tem em troca dela? Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. O que dará em troca dela? Lucas 12. É a história do homem rico que construiu, plantou, colheu um monte, daí pegou lá, construiu um monte de celeiros, de armazéns, e agora minha alma tem muito em depósito, rega-te, come, bebe, alegra-se. Jesus falou, louco, hoje mesmo pedirá a tua alma. O que tem em troca dela? Eu lembrei hoje cedo que Deus, chegando para Saulo, Saulo, por que me persegue? As advertências. Eu vi algumas coisas hoje cedo, advertência do Senhor. O louco adianta o dia da morte, o tolo. O louco não tem nada para com Deus, porque haverá um momento de prestar conta diante de Deus. E o ignorante perseguindo. Saulo, Saulo, por que me persegue? Não sabe que dura coisa você, em outras palavras, como você está dando um murro em ponta de faca. Você está indo contra a minha vontade. Deus chegou a isso, apareceu, Atos capítulo 9, falando para o Saulo. Mas ele teve uma experiência com o Senhor, foi convertido, né? O Saulo. Então, não agir como arrogante sem pensar na morte, nem na necessidade de prestar conta diante de Deus, né? Muito bem? E aí no verso 12, esse ensinar a nós contar nossos dias para que alcancemos coração sábio. Essa é uma oração, meu irmão, minha irmã, você, meus irmãos online. Este verso aqui é o cume desse capítulo. Deste texto, capítulo não, de novo falo, não tem capítulo, o Salmo é 90, é número, é poético. Ensina-nos a contar nossos dias para que alcançamos coração sábio. Você ora assim, sabe o que ele estava querendo dizer aqui? Moisés, ele estava orando para que Deus revelasse o fim da sua vida. Ou Moisés deseja que Deus revele a cada ser humano o momento do seu fim. Eu lembrei daquele texto, eu sempre falo, como Martim Lutero falava, Jesus Cristo morreu ontem, eu vou viver, nós precisamos de viver, que Jesus Cristo morreu ontem, ressuscitou hoje e voltasse amanhã. Então, estar mesmo prontos, preparados, de malas prontas. É o que o Espírito Santo está sinalizando para nós. Está nos convocando a isso daí. Ficar ligado. Então, ensinar a contar os nossos dias. Meus irmãos, a gente conta o aniversário por ano, né? Esses dias mesmo o Cleber falou que é de novembro, que 40 anos. Contamos os nossos dias, o nosso ano de vida por ano, não por dia, mas o texto está falando para a gente contar os nossos anos diariamente, não é anualmente, entendeu? Diariamente, não é anualmente. Ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a contar os nossos dias. Eu gostei muito de a tradução Nova Bíblia Viva, NBV, Nova Bíblia Viva. Ensina-nos a contar os nossos dias e a usar bem o nosso pouco tempo, para que o nosso coração alcance a sua sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias e a usar bem o nosso pouco tempo. A Nova Versão Transformadora ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. A Nova Tradução Linguagem de Hoje faz com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. As traduções do verso 12. Senhor, ensina-me, Senhor, a valorizar o tempo, Senhor, o tempo que é tão precioso. Ensina-me, meu Deus.
Ensina-me. Sabe, meus irmãos, por um lado, a vida é muito breve, muito rápido aqui, como nós estamos vendo. Mas eu gostaria de ler com vocês 2 textos, um de Provérbios, capítulo 3. Para frente um pouquinho só. Vamos ler o verso 1 ou 2. Provérbios 3, 1 ou 2. Um pouquinho para frente, né? Filho meu, não esqueça dos meus ensinos. É Deus falando, é o Espírito Santo, é Jesus Cristo falando. Filho meu, não esqueça dos meus ensinos. Por quê? Nós corremos o risco de esquecer da palavra de Deus. Filho meu, não esqueça dos meus ensinos que o seu coração guarde os meus mandamentos. Olha, sabe o que é o resultado de a gente não esquecer os ensinos de Deus e guardar os mandamentos? Qual que é o resultado? Qual? Vocês podem me ajudar? O verso 2. O que vai acontecer? Se a gente não esquece, a gente vai lembrar dos ensinamentos de Deus. Se a gente guarda, a gente não vai perder o mandamento de Deus, né? O que vai acontecer? Eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Isso é lindo demais, isso é bom. Um pouquinho para frente, Provérbios capítulo 9. Olha só. Um pouquinho para frente, capítulo 9 de Provérbios, verso 10 ou 11. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão os seus dias, aumentarão os anos de sua vida. Meus irmãos, o princípio da sabedoria, o entendimento, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, Deus promete em dar longevidade de vida, em dar muitos anos de vida. Deus promete isso. Eu vou falar para vocês que eu orava pelos meus netos quando meus filhos eram pequenos. Deus me deu essa fé. Eu e minha esposa orava pelas minhas noras quando meus filhos eram pequenos. Então, com isso, o que eu estava fazendo? Que eu ia ver os meus filhos crescer, que eu ia ver os meus filhos desenvolver, ser formado, casar e ter filhas. Aleluia! Sabe como que eu fazia isso? Baseado no Salmo 128. Depois você lê lá, Salmo 128. Há 30 anos eu e minha esposa fazia isso. Hoje nós oramos, hoje eu tenho vontade, desejo. Se Jesus voltar é melhor. Mas eu estou dizendo que eu quero dançar com 15 anos na festa da Maria Alice. É possível, né? Deus pode, Deus quer, Deus faz. E aí, então, Deus é o nosso refúgio, Deus é eterno. A soberania de Deus está diante de dar vida, diante de tirar a vida, diante de perdoar pecados, né? Diante de dar longevidade de vida. Mas é maravilhoso ver que do verso 13 ao 16 é o Deus do amor também. É o Deus do amor. Que coisa linda. Às vezes a gente lê, gente, não encontra. Você tem que cavucar muito. Entendeu? Para achar daí. E aí, o Deus de amor, do verso 13 ao 16, olha só no 13. Volta-te, Senhor, até quando estará indignado? Tem compaixão. Ó Deus que tem compaixão, o Deus que ama. É esse Deus que nós servimos, é Jesus Cristo. Semana passada o pastor falou sobre a compaixão de Jesus, que ele curou, né, aquele leproso, movido de compaixão. Compaixão é aquilo que sai das entranhas, lá de dentro, né? E os discípulos, essa palavra o pastor falou, que tentaram procurar lá, não acharam, né? Lá no seminário, a semana passada ele comentou, que os estudiosos procurou lá, que essa palavra foi os apóstolos, que inspirados pelo Espírito Santo. Compaixão não tinha essa palavra. Estou lembrando desse fato agora, nesse instante, e é muito vivo, é muito verdadeiro. Compaixão é o Deus de amor, que é compassivo.
E aí fala assim, olha, não, começa aqui, né, o compaixão, sacia-nos de manhã com a tua bondade, ó, o Deus de amor é compassivo, bondade, grifa isso na sua Bíblia, Deus bondoso. Alegra-nos todos os nossos dias, ó, o verso 15, alegra-nos por tantos dias. Eu falei para vocês que tem 5 vezes a palavra aqui, fúria e ira, mas também tem na palavra dias aqui, 6 vezes a palavra dias. E tem também a palavra anos, 3 vezes a palavra anos. E agora, o Deus compassivo, o Deus de amor, o Deus bondoso. No verso 15, quando ele está falando aqui, alegra-nos por tantos dias, indica uma alegria renovada, proporcional às tristezas do passado. É porque se Deus só pesar a mão também, a gente que é pós-cinza não aguenta, né? Ó Senhor, equilibra aí o negócio, meu Deus. Manda um pouco de alegria também. O Senhor é esse maravilhoso, esse Deus de amor, compaixão, não é só sofrimento. Ai, ai. E ele faz isso. Ele estende as suas mãos daí, ele retira a sua ira. A oração aqui do Moisés, o servo de Deus, para que Deus tire a ira dele e manifeste a sua compaixão, o seu amor, a sua bondade, a sua alegria. Olha o que diz o final do verso 16. Aos teus servos aparece a tua glória, e aos teus servos aparecem as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. A glória de Deus. A glória de Deus. O Deus de amor. Meus irmãos, o tempo está correndo, mas, sabe, eu preciso falar uma coisa para vocês que vem no meu coração, baseado ainda no Salmo, no 12, ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Há pessoas que estão na fé há pouco tempo, mas ela tem uma vida com Deus, ela tem uma maturidade com Deus. Ela tem a prática, ela tem aquela vivência com o Senhor. Mas há pessoas que estão há muito tempo, 10, 20, 30, 40, 50 anos, na igreja, num sistema religioso, e não tem a vida dele, ela tem muito de ser perdida, muito de vida sem aproveito, porque também não adianta a pessoa estar dentro de uma igreja e não estar dentro da vontade do Senhor, da vontade de Deus. Sabe o que aconteceu? Eu falei para vocês de Abraão agora, eu preciso de falar para vocês de Abraão. Abraão, olha aqui que interessante. Vem comigo em Gênesis capítulo aqui, 16. Vamos ler 2 versículos. Gênesis capítulo 16. Gênesis 16. Nós vamos ler ali os últimos 2 versículos, o 15 e o 16. E depois vamos ler o 17. Olha só, Gênesis capítulo 16, o primeiro livro da Bíblia, o verso 15 e 16. Agar deu à luz um filho a Abraão. Agar, não está escrito aqui Sara, tá? Agar. Quem que era Agar? Era a escrava. Agar deu à luz um filho a Abraão. Abraão chamou de Ismael, filho que Agar lhe deu. Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. 86. Agora o Kleber me ajuda a fazer essa matemática. O 17 ali. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença, seja perfeito. 86 anos para 99. Quantos anos que dá?
13 anos de silêncio, 13 anos de deserto, 13 anos sem comunhão com Deus, 13 anos nas trevas, 13 anos no pecado, 13 anos morto, perdido. Nós não temos tempo, senão a gente ia pegar e calcular outras coisas aqui da Bíblia. Você pega Gênesis capítulo 4, que a descendência de Caim, fala ali da descendência dele, mas não fala de tempo, não fala da genealogia, de quantos anos que viveu, porque Caim era do maligno, Caim andou nas trevas, não obedeceu ao Senhor, não adorou o Senhor, não serviu o Senhor. Mas Sete, porque Adão e Eva tiveram 3 filhos famosos, Caim, Abel e Sete. No capítulo 5, fala da descendência de Adão, de quantos anos que ele viveu, e de Sete, quantos anos que ele viveu. Você entendeu? Ensina-nos a contar nossos dias, nosso porquê. O ser humano, quantos dias será que eu tenho para Deus? Eu fiquei pensando. Ou talvez quantas horas, ou talvez quantos minutos, quantos segundos. Porque o que conta é a regeneração, o novo nascimento, é a comunhão com Deus. Não é quanto tempo que eu estou na igreja, que eu leio a Bíblia. Mas se eu não estiver fazendo a vontade do Senhor, é vão, é vão. Eu estava lendo um livro, terminei de ler um livro muito interessante essa semana aí. E aí ele fala da eternidade. John Bevere. E ele fala uma coisa que me marcou muito. Eu li lá para minha esposa, para a Nália. Ele é engenheiro. Aí ele era um recém-formado e estava lá depois, num dia, lá numa festa, com outros engenheiros. E tinha um outro camarada lá, há 38 anos. O camarada trabalhava. Eles estavam comemorando lá. Só que um belo momento o cara levanta e fala assim: eu detestei cada dia desses 38 anos. Que coisa triste ouvir isso daí. Diz que os outros riram, né, os mais velhos lá e tal. Mas ele ficou indignado e falou: mas como isto? Como isto? E o homem falou assim: era só um serviço, só uma profissão. Então, seja o que for, seja está trabalhando, né? Um engenheiro, um advogado, um médico. É dentro da vontade do Senhor, os anos estão sendo contabilizados, estão sendo somados. Não é porque esse ensino contar nossos dias aqui, coração sábio, não é a questão de você estar numa igreja, numa religião. Não é isto. Saber a vontade do Senhor, a vontade do Senhor. E Abraão perdeu o tempão ali. Tempão sem ouvir Deus. Saiu da rota. Perdeu o foco. Caiu na conversa de Saras. E Agar teve o filho, deu problema. Que Deus nos livre e nos guarde. Mas eu quero encerrar. Volte para o Salmo 90. Então nós vimos até agora que Deus é o nosso refúgio, que Deus é eterno, que Deus é soberano, que Deus é o Deus de amor. E vamos encerrar agora o Deus gracioso. O verso 17. O Deus gracioso. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Oh, meus irmãos, que coisa doce essa palavra graça. Sabia que algumas traduções significa que seja a beleza do Senhor? Sabia? Que algumas traduções falam que seja o amor do Senhor. Então a graça do Senhor, a beleza do Senhor, graça que significa favor imerecido. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. É tipo uma oração apostólica, não é verdade? Lembra? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. É a graça. A graça. Por quê? Porque a graça
é melhor do que a vida. Salmo 63, verso 3. Porque a graça nos salva. Efésios capítulo 2, 8, 9. Porque a graça nos capacita. 1 Coríntios 15, 10. E porque a graça nos basta. Podemos terminar com 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Seja sobre nós a graça do Senhor. Oh, que palavra rica, que palavra doce, que palavra maravilhosa. Meu irmão, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Verso 9. Capítulo 12, desculpa, às vezes a dicção não é boa. Isto. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Nós vamos estar encerrando. Pois o Kleber, você vem orar pelos irmãos. Eu não sei se tem pedido ali. Ah, tem, né? Tá. Depois o irmão Kleber vai orar pelos irmãos aí que estão pedindo e por outras necessidades, porque nós somos pobres e necessitados. Eu vou ler do 7. E para que não ficasse orgulhoso, é Paulo falando, é o apóstolo falando, com a grandeza das revelações, foi imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Você tem orado, meus irmãos, 1, 2, 3 vezes, o que significa insistentemente, muitas vezes. Esse orar 3 vezes aqui significa insistir, né? Pedir para o Senhor. O que será? Diante de um espinho na carne, diante de um mensageiro de Satanás, diante de um problema insolúvel. Então o Senhor me disse: a minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Daí ele já pega e já fala: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha só. Então, gente, a nossa oração: Senhor, nós somos finitos, pó, fraco, nós somos pequenininhos, somos anão, nós não somos nada, Senhor. Você entendeu? Porque se às vezes a gente se proceder muito forte diante do Senhor, então o Senhor deixa, você é fortão, vai aí, fortão. Vamos ver o que vai dar. Há alguns anos eu aprendi, porque, Senhor, não me deixe cair em tentação, Senhor. Não me deixe cair em tentação. Que eu estou falando para o Senhor, eu sou inclinado a cair na tentação e carnal, e se o Senhor não me sustentar, eu caio mesmo. Então não me deixe cair em tentação. O Senhor pega e olha assim: eu não vou deixar, vou te guardar, vou te livrar. A graça de Deus nos basta. Então me disse, verso 9, a minha graça é o que basta. Nessa noite, meus irmãos, o Senhor está falando isso. A minha graça te basta. Mas o desemprego. Mas a doença. Mas... É pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Mas estendeu sua mão. Meus irmãos, então nós estamos... agora no momento da intercessão, da oração, né? O irmão Kleber vai vir orar. E vem, Kleber, pode vir. Aí nós já estaremos finalizando, tá? Boa noite, meus irmãos. Muito obrigado por mais esse dia de vida. Obrigado pela presença de todos que participaram desse
culto, desse estudo bíblico. Obrigado também pela vida do irmão Renato, meu Pai, que trouxe essa palavra para nós, para edificar o nosso coração, meu Pai amado. Muito obrigado, meu Pai, por o acesso que nós temos à Tua palavra, essa facilidade que nós temos para ter contato com a Tua palavra, com o Teu Evangelho, meu Pai amado. Tantos países que sofrem perseguições, que não têm acesso à Tua palavra. Obrigado por o Senhor nos conceder esse acesso, que o Senhor nos dê perseverança para buscarmos a Ti, através da Tua palavra, para lermos, para estudarmos as Escrituras, meu Pai amado. Que o Senhor toque no nosso coração, nos dê um planejamento, nos dê perseverança, para que cada dia mais buscamos conhecer mais a Ti, ler a Tua palavra, estudar e saber mais de Ti através dela, meu Pai amado. Eu venho agora te pedir, meu Pai amado, pela vida do irmão da Cíntia, que o Senhor toque no coração dele, meu Pai amado. O Senhor sabe por onde ele anda, sabe da situação que ele se encontra, que o Senhor traga ele para casa, traga ele de volta para a família dele, cuida dele, meu Pai amado. O Senhor toque no coração dele para que ele se arrependa e volte para casa dele e que sirva a Ti, meu Pai amado. Eu também quero colocar em Tua presença o pai do Tom, meu Pai amado. Que o Senhor haja na vida dele, o Senhor sabe da situação que ele se encontra, da enfermidade que ele está passando. Que o Senhor toque, meu Pai amado, na saúde dele e restaure a saúde dele, meu Pai amado. Que seja através dos médicos, que através das enfermeiras, através do remédio, meu Pai amado. Mas que o Senhor cure a vida dele, não deixe que ele sofra, meu Pai amado. Cuide da vida dele, cuide de todo esse momento que ele está passando, que ele seja curado e dê testemunho da Tua presença na vida dele, meu Pai amado. Eu também quero te pedir pela avó do Tiago, a avó Hilda, que o Senhor toque na vida dela, que o Senhor restaure a saúde dela também, que ela seja fortalecida, meu Pai amado, em Ti, que ela sinta a Tua presença, fale com ela, meu Pai amado, quebrante o coração dela e que ela seja restaurada conforme a Tua vontade, meu Pai amado. Que, como a palavra que o Renato trouxe hoje para nós, que ela encontre refúgio em Ti, meu Pai amado. Que ela encontre forças em Ti para viver, que a alegria que ela precisa está no Senhor, meu Pai amado. Que o Senhor restaure a saúde dela e quebrante o coração dela para que ela busque a Ti de todo o coração, meu Pai amado. Que o Senhor nos conceda uma noite de sono tranquila, uma noite de sono de descanso. Aqueles que estão aqui hoje participando da organização, que o Senhor nos conduza para as nossas casas em segurança e que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado, meu Pai amado. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.